Então vamos começar. A aula de hoje é para você que está começando no tarô e já se sentiu sobrecarregado só de olhar para as 78 cartas, para os 78 arcanos. É muita carta, é muito significado, muita informação. E aí bate aquele pensamento: como é que eu vou lembrar de tudo isso? A verdade é que você não precisa decorar tudo de uma vez. Aliás, o certo é dizer que você não tem que decorar nada. Você só tem que entender a lógica por trás de cada carta. Você só precisa perceber o que elas estão mostrando no cenário, na energia, no símbolo. Quando você aprende, a carta fala com você. E aí não tem risco de esquecer, porque vira algo natural. É isso que te dá segurança na hora de abrir o tarô. E tem cartas que são tão visuais, tão simbólicas, são tão diretas que elas praticamente se explicam sozinhas. Hoje eu vou te mostrar 5 cartas fáceis de memorizar e por que vale a pena começar por essas cartas se você quer ganhar confiança mais rápido. E sempre que eu for falar de uma carta, vão estar aqui sobre a mesa 3 versões do mesmo arcano, mas de baralhos diferentes. Porque isso ajuda a fixar e mostra como a essência da carta se mantém mesmo que a imagem mude. E quando você enxerga o símbolo por trás do desenho, o significado fica muito mais claro para você e fica mais difícil de esquecer. E a primeira carta das 5 é a carta do Sol, não tem como confundir. Olha só, a carta do Sol é luz, é alegria, é clareza. Então esse é um desenho mais tradicional. Este já é um outro baralho com a carta do Sol. Depois eu coloco os nomes dos baralhos aqui. Eles vão seguir sempre nessa ordem. Eu vou colocar nessa ordem depois, tá bom? Então, o mais tradicional, este é um mais atual, vamos dizer assim, mais moderno nesse sentido. Então é isso, alegria, clareza, abundância, tudo na carta do Sol transmite positividade, algo positivo. Quando sai essa carta, você já sente aquela energia de algo que deu certo, algo que ficou claro, né? Algo que apareceu ou que foi descoberto, vamos dizer assim, algo que floresceu. E por isso, essa carta é uma ótima carta para começar a interpretar, porque o próprio sentimento da carta já vem, já bate antes do raciocínio. Você olha para a carta, já está tudo dito. A segunda carta é a carta da torre, não tem jeito, né? A imagem já diz tudo. Tem um raio que está caindo e uma estrutura que está desmoronando. Olha só, carta da torre, vem um raio que atinge e começa a desfazer, a dissolver uma estrutura que já não faz mais sentido, não serve mais. Aqui um desenho mais dramático, né? Sempre com a coroa ali em cima, que muitas vezes está representando o orgulho, né? A pessoa que é convencida, aquela estrutura que se acha indestrutível, mas que muitas vezes é algo só externo, só para os outros verem. Lá dentro, muitas vezes já está tudo estragado. E aqui a torre representada como uma árvore, não é? Que de uma certa forma é a casa desses pequenos animais que estão aí. E o raio está ali na mesma. Então, e a sensação que essa carta traz, e sempre que eu falo de sensação, é mesmo aquilo, é o momento que você olha para a carta, ela, ela traz uma sensação que é clara, é algo que é uma quebra, é um impacto, é algum tipo de reviravolta no cenário que está sendo perguntado. Então, mesmo quem nunca estudou tarô, consegue sentir que essa carta, ela não passa despercebida. E o que ela ensina é simples. Às vezes, algo precisa algo precisa ruir para abrir espaço para o novo. Por ser assim, como vocês podem ver, visualmente forte e simbolicamente direta, uma carta bem direta, não é? É uma das cartas que mais se fixa na memória. Então, esse é um dos principais motivos para você também começar estudando esta carta.
Depois nós temos a carta do diabo, que é uma carta que, sem dúvida, chama a atenção logo de cara. Esse é o desenho mais tradicional, né? Geralmente o diabo está empoleirado em cima de uma estrutura, que pode representar até a estrutura de vida da pessoa que está perguntando ou de outra pessoa envolvida, não é? E outras coisas, né? Que podem até aprisionar a pessoa, e depois tem dois seres que estão aprisionados a essa estrutura. Mas eu gosto sempre de interpretar isso como o quê? Esses seres, essas pessoas, às vezes são seres, são pessoas, estão aqui presos porque eles querem, muitas vezes porque é conveniente estar nesta posição, não porque o diabo as prendeu aqui. Aqui, um desenho que traz, que vai um pouco na mesma linha, um outro baralho, tem os seres ali embaixo aprisionados, né? O diabo em cima desta posição. Então, logo de cara, você já vê isso tudo. Isso aqui é um desenho mais moderno, não chama tanta atenção para aquela imagem do diabo, mas tem aqui uma estrela, não é? Que pode ser interpretada como algo relacionado ao mal, até bruxaria ou intenções maléficas, e tem aqui na mão deste diabo que está aqui representado, ele está de uma certa forma manipulando, então chamando a atenção para essa questão da manipulação. Essa carta, ela chama a atenção, não tem como. A pessoa estiver fazendo leitura, ela vai olhar, meu Deus, é a carta do diabo. E por isso é fácil lembrar dela. Né? Lógico que eu estou falando do seu lado, eu estou falando do lado da pessoa que está estudando o tarô. É fácil lembrar dessa carta. Ela fala de desejo, então aqui nesse cenário todo tem desejo, tem vício, tem obsessão, fala de algum tipo de amarra, algo que prende a pessoa. Então, fala de tudo que prende, tudo que seduz e muitas vezes é o que vai prender a pessoa, mas que pode te deixar, ou algo que pode te deixar dependente de uma situação, de uma pessoa, de um contexto. A imagem do diabo, as correntes, as figuras ao redor, vocês viram que aqui tem umas figuras que são parecidas com o diabo que aparece aqui nesta carta. Aqui já aparecem outros tipos de ser, né? Enfim, tudo isso grita simbolismo, né? É uma carta que é intensa, é uma carta que é direta, e por mais que tenha muitas camadas, né, muito por detrás dessa simbologia, a leitura inicial, ou seja, aquele momento que você bate o olho na carta, né, a leitura inicial dessa carta já vem forte, já vem com algo que não necessariamente é necessário, porque tudo vai depender do contexto, mas é uma carta boa para você memorizar. E aí eu trago a carta do louco, né? Tem sempre esse cenário, ah, de um saltimbanco aí, de uma pessoa, não é? Nesses trajes, estou dentro do mais tradicional, este um pouco também, ele está sempre carregando aí uma pequena mochila nas costas, parece uma pessoa que é um andarilho, né? Ele fica pela rua, parece que tem sempre um animal próximo dele, em algumas imagens, principalmente nas tradicionais, esse animal ele está ali mordendo a perna dele, enfim, mas é uma pessoa que muitas vezes é um personagem, muitas vezes vive à margem ou vive no limite, né? Como este aqui. Este aqui está representado por uma menina, não é? E na mão dela tem uma lâmpada, né? Um momento de iluminação. É uma carta bem interessante e é aquilo que eu falei. Essa é uma carta que todo mundo se identifica de alguma forma. De alguma forma, a pessoa facilmente ela consegue se colocar ou consegue lembrar de algum momento da vida dela em que ela esteve no momento louco. Então, essa é uma carta que representa algo que está começando, então representa inícios, liberdade, coragem, mas também tem a ver com impulsividade, também tem a ver com pagar para ver, também tem a ver com ser, com imprudência, com inconsequência e e claro, por ter esse ar fora do comum, vamos dizer assim, é fácil lembrar
do louco como alguém que tem um espírito livre. Então, o louco ele representa o espírito livre do tarô. O louco é o número zero. Tudo é possível. Tudo é possível. Ele, sendo o número zero, ele é aquele que não pertence a lugar nenhum. E o número zero não é nem o final de um ciclo, nem o início de um ciclo. É o espaço, é a preparação entre algo que está para começar. Então, é um momento muito poderoso. Tudo é possível, tudo pode acontecer. E ele é aquele que, como eu falei, ele não pertence a lugar nenhum, é o número zero. E por isso, ele pode ir para qualquer lugar. Então, esta é uma ótima carta para você treinar interpretação com intuição e com contexto, porque sim, você vai dar asas à sua intuição, vai deixar a sua intuição fluir, mas a carta do louco vai mudar bastante dependendo do contexto. Que contexto dele? O contexto da pergunta. A pergunta é sobre relacionamento, é sobre traição, é sobre amor, é sobre trabalho, é sobre dinheiro. Como é que o louco lida com dinheiro? Como é que seria uma pessoa representada por essa energia dentro do ambiente de trabalho? É tudo isso que você precisa pensar. E é claro, pessoal, dentro dessas cartas que eu preparei, eu mostrei, na maioria, arcanos maiores. Mas entre os arcanos menores, o As de Ouros é um dos mais fáceis de interpretar. Esse é o tema deste vídeo. Então, olha só. As de Ouros fala de algo que é o início de algo, algo que muitas vezes está começando, né? Muitas vezes é uma semente, pode dar frutos, pode, enfim, crescer e evoluir, pode algo que muitas vezes é a base de alguma coisa que está sendo construída, é aquela carta que traz uma oportunidade concreta, né? Um novo trabalho traz, quando ela aparece, pode ter a ver com um novo trabalho, com algo novo, porque o as é o início de algo, importante guardar isso. Dinheiro que está chegando, né? Uma oportunidade de construir algo sólido, ou como eu gosto de chamar, o as de ouros é uma oportunidade de ouro, uma oportunidade de ouro. Então, quando essa carta aparece, está tendo uma oportunidade de ouro. Uma oportunidade de ouro, aquela oportunidade que a pessoa não deve deixar passar, não pode se dar ao luxo de perder. Pode ser uma oportunidade de ouro no amor, no trabalho, na carreira, algum avanço na carreira, e muitas vezes é algo que também está representando algum tipo de progresso ou algo que está começando pequeno ainda. Aqui representa, olha, o as de ouros aparece como uma muda de uma planta, tem ali umas raízes e tudo, algo que se for bem plantado, bem cuidado, não é? Pode crescer, dar frutos e vai evoluir. O próprio naipe de ouros tem a ver com essa coisa do crescer, do evoluir, sim, de uma base sólida. Então é uma carta que ela é assim, olha, é um as de ouros, não é? Então aparece uma moeda de ouro. É isso. É uma carta que visualmente ela é simples, mas ela é energeticamente clara. Você olha para o as de ouros e é o tipo de carta que você olha para ela e você pensa, tem algo bom chegando aqui. Tem algo bom que está chegando e é algo que é palpável. Então essas 5 cartas que eu mostrei aqui ao longo do vídeo, elas são ótimas para quem está começando, porque o significado dessas cartas é sentido antes mesmo de ser interpretado. E o melhor caminho para ganhar confiança no tarô é começar por onde é mais fácil, mais intuitivo e ir construindo a sua leitura carta por carta.